Produção, podemos começar? Bom, esse é o nosso segundo vídeo. O primeiro foi apenas de apresentação, esse a gente vai começar efetivamente a matéria. Hoje eu queria abordar com vocês um pouco sobre a dinâmica e a diferença entre a microeconomia tradicional, essa que vocês estudaram, fizeram micro 1, micro 2, micro 3, micro 18, fizeram um monte de microeconomia, e a economia industrial. A economia industrial, ela vai surgir, vamos colocar assim, da microeconomia. Todavia, não há que se confundir o referencial teórico da microeconomia com o referencial teórico da economia industrial. A microeconomia normalmente vai ser uma teoria muito mais abstrata e por isso muito mais fácil de ser enquadrada em qualquer exemplo. Você deve lembrar das suas aulas de microeconomia, quando o professor dava um exemplo, passava ali um polinômio para você fazer todas aquelas contas, e ele falava assim, imagina que é uma empresa de bala, petróleo, televisão, porque aquele modelo poderia ser enquadrado em qualquer situação. É um modelo mais geral e, obviamente, muito mais abstrato. Os modelos da economia industrial são modelos normalmente mais centrados numa determinada realidade, ou seja, você vai estudar a indústria petroquímica. Às vezes, aquilo que é válido para a indústria petroquímica não é válido para a indústria alimentícia. Aliás, aqui cabe uma observação que é importante. Normalmente, quando a gente fala em indústria, a gente está imaginando aquele setor secundário da economia, uma fábrica. Para nós aqui, indústria é um coletivo de firmas que vão ser agrupadas por um produto, petróleo, uma forma de produção, indústria química, o produto final, indústria alimentícia. Então é importante que a gente compreenda que sempre que eu estiver falando aqui em indústria, a gente está falando de algum setor, algum segmento da economia. Ok? Muito bem. Continuando. Então, quando eu estou examinando a indústria petroquímica, uma solução, uma resposta, algo interessante que foi feito ali, talvez não seja passível de ser transposto para a indústria alimentícia. Às vezes, algo que deu muito certo na indústria alimentícia não dá para ser usado na indústria química, porque são realidades muito diferentes. Logo, a gente já vê aqui duas diferenças importantes entre a economia industrial e a microeconomia. Os modelos da economia industrial são mais voltados para casos mais, eu não diria práticos, mas talvez mais aplicados a uma realidade específica. E eles têm, essa seria o segundo item, eles têm um nível de abstração menor. Esse nível de abstração, na verdade, ele é menor porque o que acaba acontecendo é que você tem um estudo e uma utilização de elementos daquela realidade. Então você utiliza elementos mais de um determinado segmento do mercado, usando aquela realidade como sendo o seu referencial. Então a microeconomia, ela tem modelos mais abstratos e mais gerais. A economia industrial tem modelos que são, na verdade, modelos mais voltados a uma determinada realidade e, obviamente, modelos menos abstratos. Mas não é essa a única diferença entre a microeconomia e a economia industrial. Outra coisa importante é a ideia e a noção de equilíbrio. É muito comum em microeconomia a gente falar sempre sobre a questão do equilíbrio. O equilíbrio, seja o equilíbrio do consumidor, o equilíbrio do mercado, o equilíbrio da firma. A gente está sempre procurando o equilíbrio. Normalmente, em economia industrial, a gente vai abandonar esse conceito de equilíbrio, dado que as mudanças no mercado são mudanças que ocorrem a todo momento. Para nós, portanto, o conceito de trajetória é mais importante. Qual é a ideia da trajetória? O que significa esse elemento trajetória? Trajetória, pessoal, é na verdade a história que uma determinada empresa ou a história que um determinado ramo da indústria teve. Ou seja,
Quando ela se deparou com um determinado problema, qual foi a solução que ela apresentou? Quando ela teve um determinado desafio com relação ao mercado internacional ou alguma política interna que lhe foi colocada, qual foi a solução que ela apresentou? Na medida em que a mudança é extremamente constante e nós não acreditamos que o mercado vai ficar parado, é importante que a gente compreenda que, em última análise, o que vai acontecer é uma situação de mudança constante. O que vai acontecer é uma situação em que a gente vai ter uma mudança que se dará durante todo o espectro estudado. A mudança vai estar sempre presente. Então, onde é que está o equilíbrio? Onde é que eu vou parar e não vou mudar mais? Isso não acontece. Na verdade, aquela ideia de um equilíbrio único, estável e ótimo de Pareto não vai se colocar. O que nos interessa é estudar a trajetória de uma firma, de um ramo da indústria, para saber como eles venceram os desafios ou como não venceram e foram retirados do mercado. Um outro importante item no que diz respeito à nossa diferença entre microeconomia e economia industrial é o fato de que a economia industrial não vai atuar como a microeconomia, que aceita os pressupostos de uma concorrência perfeita. Quais são esses pressupostos, pessoal? Bom, eu sei que todo mundo sabe, mas não custa nada a gente relembrar, né? Primeiro pressuposto é a ideia de que eu tenho muitos vendedores, muitos compradores e nenhum tem poder de manipular esse mercado. Ele pode dobrar sua produção ou ele pode sair do mercado e isso não vai provocar nenhuma, digamos, alteração significante. Aquilo que a gente fala, né? O mercado é atomizado. Lembra o átomo? A ideia são muitos, muito pequenos, e se um sair ou entrar, na verdade, não vai fazer muita diferença. Um outro pressuposto, bom, antes de passar para o outro pressuposto, vamos examinar esse pressuposto. É muito difícil para a gente imaginar que os mercados, pelo menos a sua maioria, na sua maioria os mercados têm players, têm jogadores importantes. Que jogadores importantes são esses? Grandes produtores, grandes firmas do varejo. E mesmo em alguns mercados você vai ter consumidores muito importantes. Imagina o mercado de petróleo. A Petrobras é um consumidor importante. Ela tem como atuar no mercado para mudá-lo. Então, essa é uma realidade que, na verdade, não parece ser muito, digamos, algo que se coaduna com o nosso dia a dia. Para pensar, é difícil a gente ter monopólio além dos serviços públicos, água, luz, telefone. Sempre tem um competidor ou outro. Assim como é muito difícil a gente ter um mercado em que eu tenha centenas, talvez milhares de fornecedores e nenhum tenha poder nenhum para manipular esse mercado. Segundo item importante para nós é com relação à tecnologia. Normalmente na microeconomia a tecnologia é dada. Isso é algo que para nós não faz muito sentido. Na microeconomia todos sabem fazer tudo todo o tempo. Não faz sentido. Primeiro que existe uma coisa chamada patentes, ou seja, existe uma limitação, digamos, legal, institucional, jurídica. Além disso, existem as questões das marcas, direitos autorais, a produção aqui está me lembrando. Então é importante que a gente se lembre que, obviamente, o que acontece é que a tecnologia não é dada. As pessoas não sabem fazer tudo, todo o tempo. Determinados conhecimentos tecnológicos, seja tecnologia de produto ou tecnologia de processo, as empresas não dominam de forma total. Além disso, existem outros pressupostos, né, dentro da microeconomia, como mobilidade perfeita de capital, que a gente sabe que obviamente não é assim, existem custos e custos altos. Além disso, há uma perda gigantesca de tempo quando a gente sai de um mercado e vai para outro. Outros pressupostos a gente poderia falar, lei de rendimento decrescente de escala. É claro que a gente não está aqui para negar a lei de rendimento decrescente de escala, mas a gente pode imaginar que talvez as empresas consigam ampliar muito a sua produção e se tornar importantes no mercado, muito diferente daquilo que a curva U, lá dos custos que a gente aprendeu em microeconomia, nos mostra.
Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, o que acontece é uma situação em que a microeconomia trabalha com pressupostos que não condizem muito com a realidade. E a ideia da economia industrial é trabalhar mais fortemente essa realidade. É importante que a gente compreenda que a economia industrial vai estar trabalhando essa realidade no sentido de tentar construir modelos mais adaptados à necessidade de determinados casos específicos. Daí, novamente, modelos mais próximos da realidade, menos abstratos e mais difíceis de serem generalizados. Ok? Então a gente tem aí algumas diferenças que são bastante importantes. Conceitos de trajetória, a ideia de modelos mais ou menos abstratos, mais ou menos voltados para realidades específicas, a ideia de que se não se trabalha com, digamos, os pressupostos da concorrência perfeita, e a ideia de que boa parte daquilo que a gente tem à nossa volta são oligopólios. Oligopólios, seja no mercado de celulares, TVs, seja no mercado de, não sei, automóveis, quando a gente fala de eletrodomésticos. Mesmo quando a gente não sabe, a maior parte dos mercados é oligopolizado, porque uma empresa é dona de várias outras. Então o oligopólio é a forma mais comum da gente encontrar essa organização dos mercados. A partir daí, é importante imaginarmos que nesse mercado oligopolizado, aqueles pressupostos da concorrência perfeita não se aplicam, ou pelo menos não se aplicam de forma tão direta e simples quanto na economia ortodoxa neoclássica, a microeconomia. Ok, pessoal? Lembrando, a gente tem um trabalho para fazer, vamos ler o nosso livro, ok? O livro da professora Anita Kohn, tá? Vamos ler o capítulo 1 e vamos, além do vídeo que vocês já assistiram, vamos ler o capítulo 1 do livro e responder às perguntas do primeiro trabalho. Lembrando que todos os trabalhos serão somados, eles vão valer uma nota e a gente vai fazer uma prova no final com essa prova valendo peso 2. Ok, pessoal? Gente, produção, esqueci alguma coisa? Tá tudo ok? Bom, a produção está dizendo que pode encerrar aqui o vídeo, então, pessoal, tenham todos uma boa leitura do nosso capítulo 1. Um abraço, até o próximo vídeo.